Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos aqui mais esta manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Ele que vive, reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. É um prazer essa estada, na presença do Senhor. E que o Senhor venha aí de uma forma abundante, de uma forma transbordante, está nos abençoando conforme tem nos abençoado. Foi uma noite tranquila, uma noite de descanso, porque o Senhor nos proporcionou. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar apresentando para você essa nossa programação. Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar vendo um texto de Mateus, capítulo 6, do seu versículo 27 ao 30, onde eu quero falar para você, para que nós venhamos experimentar, ter calma na hora das aflições. São momentos assim, terribilíssimos, mas o Senhor é o Senhor que cuida, o Senhor é o Senhor que trata, o Senhor é quem faz infinitamente mais. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aqui em Cascadura sem internet, estou sem a ajuda do notebook, dos outros celulares e só mesmo do meu celular principal que eu tenho internet. Nós estaremos divulgando só através do Facebook, tá bom? Deus esteja aí abençoando a sua vida, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Eu quero orar contigo nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e a tua boa mão tem feito toda a diferença em nós. Então, muito obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor, pelo teu grande poder. Muito obrigado, ó Deus, pelo o teu mover, Senhor Deus, mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, agradecidos ao Senhor por essa noite de sono confortadora, Pai, pela tua mão, Senhor Deus, potente sobre nós durante toda essa noite, Pai. Nós dizemos ao Senhor que carecemos ainda durante esse dia e todos os dias de nossa vida nós carecemos do Senhor. Te pedimos, ó Pai, saúde, que o Senhor venha nos dar saúde, que o Senhor venha nos dar paz, que o Senhor venha operar de uma forma abundante, de uma forma transbordante as nossas vidas, para que possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada dia, a cada instante, estar orando, clamando, Senhor Deus, e nos movendo, ó Pai, de encontro ao Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, olha com olhar favorável, ministra, Senhor Deus, poderosamente, faça com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, que nós possamos ver, Senhor Deus, a glória do Senhor sendo manifestada no seio de nossa família, Pai. Trabalha na vida da missionária Diva, na vida do Brendo, do Braia, do Brenner. Que teu Espírito Santo, Pai, esteja operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, derramando, ó Pai, do teu Santo Espírito, da tua maravilhosa presença. Que seja o Senhor, ó Pai, estar nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades. E que nada, nem ninguém, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos tirar, Senhor Deus, do sério, ó Pai,
mas que possamos, ó Pai, permanecer fiéis ao Senhor, que possamos permanecer postados, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, nos ajuda. Então, Senhor Deus, esteja fazendo com que nós cresçamos na graça, cresçamos no conhecimento. Venha o Senhor, ó Pai, agir, Senhor Deus, com bondade. E Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, de uma forma maravilhosíssima, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, lembrar também dos nossos amados irmãos, daqueles que têm passado, Senhor Deus, por situações difíceis, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Toma, Senhor Deus, os nossos pastores, pastor Márcio, ó Pai, da Silva. Toma, Senhor Deus, a sua esposa missionária Nube Guzmão, Vitor, seu filho. Toma também pastor Valmir, Senhor Deus, missionária Cíntia, Senhor Deus, seu filho Moisés. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pastor José, Senhor Deus, missionária Cláudia, pastor Carlos, missionária Diva. Esteja tomando, Senhor Deus, a missionária Lucinéia nas tuas mãos, operando sobre a vida dela, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que ela cresça, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, a diaconisa Darcília, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, com teu poder sobre ela, sobre toda a sua família, Senhor Deus, os filhos, as noras, Senhor Deus, o genro, os netos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, na vida, Senhor Deus, da diaconisa Elaine, Senhor Deus, do diácono William, Senhor Deus, resplandeça, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, sobre os teus filhos, ó Pai, façam crescer. Toma, Senhor Deus, nosso amado irmão Luiz, nas tuas mãos, opera sobre ele, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural. Nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Venha o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, movendo, Senhor Deus, de íntima compaixão para conosco. Toma, Senhor Deus, os menos favorecidos, Senhor Deus, os hospitalizados. Toma, Senhor Deus, os encarcerados, Pai, aqueles que estão nos manicômios, ó Pai. Ó Deus de Israel, toma também, Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, a casa, Senhor Deus, aleluia, de recuperação. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os asilos, os orfanatos. Assim nós pedimos, ó Pai, que a cura do Senhor, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja agindo com poder e bondade na vida de cada amado irmão, na vida de cada amada irmã. Toma, Senhor Deus, eu te peço a vida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus de Israel, daquele que ora, daquele que clama, daquele, Senhor Deus, que coloca a sua vida no altar, te pedindo que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer para dentro da sua casa, Senhor Deus, o pão de cada dia, a remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Pai amado, Pai querido, nós queremos fluir, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, da tua presença maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, minha diaconisa Darcília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Guarde toda a sua família. É um tempo precioso, é um tempo maravilhoso que nós temos para nos apresentar ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Então, eu falei com os amados irmãos para nós abrirmos aí o texto de Mateus capítulo 6, do seu versículo 27 em diante. Ele diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ociosos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Glórias a Deus. Versículo 30 diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então, o Senhor, Ele está dizendo: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados? Que cuidados é esse? Muitas vezes, em situações, meus amados irmãos, de histeria, muitas vezes em situações de discussões acaloradas dentro de uma casa, dentro de um lar, muitas vezes por causa de situações que saiu fora do controle, por causa de situações que, às vezes, no trânsito, uma fechada daqui, outra fechada dali, nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus, Ele está dizendo, com todos os seus cuidados, né? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua própria estatura? No momento das situações adversas, nós precisamos ter calma. Às vezes, a esposa, ela está fazendo um suco e ela deixa a jarra cair, espatifar no chão, e a casa, ela fica, ou melhor dizendo, a cozinha fica toda tomada daquele suco que ela estava fazendo. Aí um grita dali, o outro grita dali, um fala, tu é burra mesmo, o outro fala assim, toda hora. E são momentos assim que nós precisamos ter calma. São momentos que nós precisamos, ao invés de criticar, ao invés de colocar para fora todo o nervosismo, nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos pegar um pano, passar um pano no chão, ajudar a limpar. Nós precisamos manter a calma na hora das adversidades, na hora das situações difíceis. O Senhor, Ele está dizendo que, com todos os nossos cuidados, nós não podemos acrescentar um côvado da nossa própria estatura. Muitas vezes, amados irmãos, acontece cada acidente feio que o carro ele vira uma lata de sardinha. E as pessoas saem de dentro do carro sem nenhum arranhão. É hora de agradecer a Deus. Aquele bem, ele se perdeu, mas a tua vida foi preservada. E muitas vezes, quando sai ilesos de dentro do carro, aí um começa a brigar com o outro. Olha o que você fez, olha, quase que você tirou a minha vida. Manter a calma na hora das adversidades é tudo que nós precisamos. É tudo que nós necessitamos. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vendo coisas assim terríveis acontecer, e a palavra do Senhor diz que os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa. É a palavra do Senhor quem está dizendo isso. Ele diz que naqueles últimos dias haveria pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. E assim nós temos visto. Talvez você, a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Graziela, Deus te abençoe, seja bem-vinda nesta manhã. Muitas vezes a gente olha as situações que temos vivido e aqueles que a gente tem mais carinho, aqueles que a gente tratou com uma bondade enorme, eles se viram contra nós.
Hoje tem filhos matando pais por causa de herança. Tem aí mulheres tirando a vida dos seus próprios maridos por causa dos bens. Situações assim loucas acontecendo. Quando a gente talvez não sentimos seguros, né? Dentro de uma casa, quando de repente a gente se encontra dormindo com o inimigo. É assim que tem acontecido nos dias atuais. E nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, pedir o favor de Deus. O favor de Deus é realmente imerecido, porque quando você dorme é como se você estivesse morto. Você não tem como se defender, você não tem como cuidar da sua própria vida. O sono, ele te apaga, mas enquanto você dorme, o Senhor está com os anjos acampados ao seu redor. E nós precisamos, conforme disse, calma na hora das adversidades. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, manter a calma. E muitas vezes, amados irmãos, nós, na hora das adversidades, nós queremos falar mais alto. Dentro de uma casa, o marido fala uma coisa, a esposa fala outra. Aí, quando a esposa fala, o marido quer partir para a agressão, a esposa também, do mesmo modo, perdão. E aí, as adversidades, elas se tornam uma tempestade dentro de um copo d'água. E eu vejo algumas instruções aí do pastor Cláudio Duarte. Eu lembro que ele tem sido usado, conforme ele bem diz, em estar aconselhando casais. E muitas vezes, quando ele vai aconselhar, ele fala para o marido: fala tudo o que você tem que falar da sua esposa. O marido despeja, né? E fala. E a mulher vai tentar falar alguma coisa, ele fala: fica calado. Agora é seu marido quem fala. Depois você vai ter a oportunidade de falar. Aí quando chega a oportunidade dela falar, ela fala. E aí ouve. Aí um consegue ouvir o outro. Ah, é por causa disso que você estava nervosa? É por causa disso que aconteceu a nossa quase separação? Por causa daquela jarra que quebrou na cozinha? Por causa da toalha molhada em cima da cama, quase nós separamos? Por causa da tampa do vaso molhada? E assim, muitas vezes, nós não conseguimos chegar num denominador comum para que possamos prosseguir. Chega em alguma etapa do caminho que nós empacamos conforme se fôssemos burros. E na nossa própria ignorância a gente começa a destruir aquela pessoa que a gente mais ama. E a gente precisa ter calma na hora da adversidade. É difícil, mas em discussões acaloradas, assim conforme o próprio pastor Cláudio Duarte, ele diz que quando a pessoa está namorando, os bichos são os bichos mais fofinhos, né? Minha gatinha,
para cá, meu gatinho para lá. Aí, quando casa, aí começa os bichos crescerem, né? Sua burra, seu cavalo, seu rinoceronte, e assim por diante. Mas a gente precisa manter a calma. E a mesma coisa é com os filhos, porque eu sempre digo para os meus filhos, e a Diva, a minha esposa, ela fica às vezes nervosa, né? Ela fica muitas vezes assim, sem lugar. Mas em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor diz: Deus, ele não se deixa escarnecer. Quando Deus fala a respeito de honrar o pai, de honrar a mãe, Deus não volta atrás em relação a essa palavra. Eu, quando olho para uma palavra honrar pai e mãe, eu olho no sentido de uma mãe com um filho no colo, amamentando. Conforme ela vai amamentando, o carinho que ela vai fazendo na cabeça da criança, conforme ela pega, ela embala. Eu vejo o cuidado da mãe, que depois que o bebê está já alimentado, ela vira ele, coloca em pezinho, começa a bater nas costinhas dele até ele rotar, para ele não se engasgar. Então, são cuidados assim que haveria de ter uma retribuição. E muitas vezes essas discussões acaloradas, muitas vezes situações que acontecem no dia a dia, deixa os filhos insensíveis em relação aos pais. Quanto o pai, quanto a mãe se esmeraram para que os filhos tivessem uma boa saúde, uma boa formação, uma boa educação, para que chegue um determinado momento da vida, eles se voltem contra seus pais. E nos momentos de adversidade, conforme eu disse, aquelas palavras acaloradas, eles começam a ofender os seus pais. Nunca, numa situação, os filhos vê as coisas boas que lhes aconteceram desde o início da sua vida. E às vezes nós ouvimos a respeito que eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. É dessa forma. Mas Deus, ele quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar na tua vida. E quando Deus trabalha na nossa vida, porque nós fomos escolhidos, nós fomos feitos aqueles que há de ter calma nas adversidades. Nós fomos criados para ensinar aqueles que estão à nossa volta. A calma tem que estar em mim, tem que estar em você. Conforme Jesus foi o nosso modelo. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos manter a calma na hora da adversidade. Nós vamos fortalecer o meio onde nós vivemos. Nós vamos, em nome de Jesus Cristo, ter uma vida melhor. Nós vamos ter verdadeiramente um tempo de alegria, embora as situações elas tenham muitas vezes saído fora daquilo que realmente era para estar, naquele ponto que era para estar.
muitas vezes descambaram para outras situações. Mas no momento de tranquilidade, nós precisamos sentar e conversar e colocar e dizer: isso não foi legal, isso não foi bom. Olha e preste atenção o que você tem feito. Isso não foi legal, isso não foi bom. Isso não é atitude de uma pessoa que considera o pai, que considera a mãe, que considera o esposo, que considera a esposa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida diante de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus ao meu amado irmão Bento Green, lá de Moçambique. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, guarde todos os seus em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, calma na hora da aflição. Muitas vezes nós ficamos desesperados, e não é só conforme nós entramos nessa área a respeito de uma adversidade familiar, mas é quando nós perdemos um ônibus, é quando nós perdemos a passagem de um avião, é quando nós perdemos um dinheiro, é quando nós perdemos um horário. Tudo isso nós temos que ter calma na hora da aflição. Quando nós batemos com o carro, calma na hora da aflição. O Senhor, Ele está falando, por mais que nós estejamos ociosos, por mais que nós estejamos afoitos, por mais que nós estejamos querendo resolver tudo na mesma hora, por mais que nós estejamos nervosos a ponto de explodir, nada vai fazer com que nós tenhamos sucesso. Diz o Senhor: vocês não podem aumentar um côvado da sua estatura. Nós precisamos entender que nós não podemos fazer nada se não for as misericórdias de Deus. Então, o Senhor, Ele entrará com as providências necessárias a respeito de tudo que nós precisamos. Então, em nome de Jesus Cristo, tenha calma. Cuidado com as palavras que você vai falar, porque palavras muitas vezes nos levam à morte. Quando nós temos calma na hora da aflição, nós preservamos a nossa vida. Outro dia, eu estava aqui e uma pessoa, ela veio para fazer um trabalho na casa dela. Chegou lá, ela estava me contando a respeito do que seu filho, ele disse que ia ficar de prontidão na sua casa porque o pessoal da internet ia instalar a internet na casa dele, só que ele estava encontrando dificuldade por causa de situações de dificuldade a qual nós temos enfrentado na nossa área. E ele disse que ia ficar de prontidão. E eu falei para ela: quantas pessoas têm perdido a sua vida por causa que têm enfrentado demônios. Porque a minha luta, a tua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E esses principados e potestades, nós vencemos não com os nossos braços, não com nossa força motriz, mas com a força do Espírito Santo, com jejum e oração. Quantas pessoas perderam a vida porque não tiveram calma na hora da adversidade. Eu lembro uma vez que as instruções que eu recebi no exército,
E eles me falaram a respeito de manter a calma na hora de uma situação difícil, que está se afogando numa piscina, no mar, onde quer que seja. Eu lembro que eu vim para o Rio de Janeiro e eu nadava muito, eu ia lá para o meio do mar, ia para um canto, ia para o outro. Chegou uma vez que o mar estava cortando lateralmente. E como o mar estava cortando lateralmente, eu não conseguia sair do mar. E eu olhava para cima e falava, cadê um helicóptero, cadê o salva-vida, cadê isso, cadê aquilo? E meus braços estavam doendo muito, mas muito, eu não conseguia mais bater com os braços. E eu lembrei, calma na hora de uma situação difícil. Naquele momento, eu mantive a calma e comecei a nadar de costa e deixava a onda bater em mim e me levando. E quanto mais a onda batia em mim, ela me levava para a praia. No lugar que eu entrei, era no posto 3. Eu saí mais ou menos no posto 12, porque a água estava cortando de lado. E quando eu consegui sair da água, eu deitei na areia e fiquei mais ou menos uma meia hora até que o meu corpo voltasse ao normal, de tão cansado que estava o corpo e os braços. Era uma dor insuportável, mas eu saí com vida, a vida que Deus me deu. E às vezes a gente vai reclamando por causa das rugas, né? Cabelo branco que a gente vai pintando, a gente vai dando um jeitinho daqui, outro jeitinho dali. Mas isso quer dizer experiência, isso quer dizer que Deus tem acrescentado dias nas nossas vidas. Isso é maravilhoso, porque quantos não tiveram e não vão ter a oportunidade de ter essas rugas, de ter os cabelinhos brancos, porque estão vivendo uma vida loucamente. Nós precisamos nos acalmar, nós precisamos parar, nós precisamos falar com Deus. Eis-me aqui, opera na minha vida, opera em mim, opera na minha família, que nós tenhamos calma na hora das nossas discussões acaloradas, que nós venhamos apaziguar essas situações. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são os pacificadores, porque deles serão o reino dos céus. Então, seja um pacificador, seja aquele que acalma a tempestade, seja aquele que se coloca na posição de trazer paciência, tranquilidade dentro do seu lar, dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma os meus amados irmãos, amigos nas tuas mãos, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, resplandece com a tua glória sobre a vida de cada um deles e que venhamos ver o Senhor agindo com poder e glória. Nos abençoa, Deus, nos fortaleça com saúde, com paz, com alegria. Nós venhamos ver as tuas mãos poderosas agindo maravilhosamente na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Que possamos, ó Pai, experimentar de tudo que o Senhor tem para conosco, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Amém. Um abração aí do pastor Carlos. Que Deus esteja aí aproximando de ti e fazendo de ti uma bênção onde quer que você esteja.
no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja. Uma boa quarta-feira para todos. Que Papai do Céu esteja fazendo infinitamente mais. Amém? Fica com Deus.